Doutora Adriana, seja muito bem-vinda aqui na TV Metrópole. Se apresente para o nosso público, por favor. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com você, viu, Raildo? E falar com todo o pessoal aqui da Rádio Metrópole. Eu sou Adriana Malezan e eu tenho uma vivência muito grande com o direito bancário como bancária, né? Eu fui bancária há muitos anos e eu falo que hoje eu procuro redimir aquilo que eu fiz, né? Porque como gerente de banco, muitas vezes acaba que nem sempre corre dentro daquilo que a lei determina, né? Então, às vezes é um empréstimo que você repactua, mesmo sem estar dentro da capacidade financeira do cliente. Então, hoje a gente faz um trabalho que é de conscientização, justamente porque todos nós dependemos dos bancos, e quanto mais a gente saber os nossos direitos dentro dessas instituições financeiras, mais a gente vai ter aí uma condição de utilizar o crédito bancário, que é importante, muitas vezes para o negócio, né? Até as empresas utilizam muitos créditos, mas sabendo usar da forma correta, para não incorrer também nas abusividades bancárias e, logicamente, tornar aquele crédito produtivo e não depois uma dor de cabeça, né? Doutora Adriana Malezan, o que de fato, para o público, o que é esse direito bancário? É o direito voltado para a agência, né, bancária, com todo, ou é para o consumidor que vai buscar seus direitos em qualquer eventualidade? Então, veja, o direito bancário, lógico, ele é para todos, né? Tanto para a agência bancária quanto para o consumidor. Então, tem a legislação que ele vai regulamentar justamente essa relação, que é uma relação de consumo. E dentro dessa relação, a gente não tem uma lei só, nós temos diversas leis que vai regulamentar diversos produtos, muitas vezes bancários. Então, como a gente tem a lei que fala sobre os contratos bancários, nós temos muito aplicado ao consumidor, que logicamente todo mundo já conhece, que é o Código do Consumidor, que ele tem toda a aplicabilidade dentro do direito bancário para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas a gente já tem um pouquinho ali de dificuldade, né? Não é tudo que a gente consegue incluir como consumo dentro do direito do consumidor. E a gente tem diversas leis também esparsas voltadas a alguns produtos bancários, como o Fundo Rural, como crédito rural, e que aí não entra muito no nosso caso. Mas, assim, o que a gente gosta de falar, que é importante, é que tanto o Banco Central quanto a FEBRABAN, eles têm normas também que são de suma importância e que, às vezes, mesmo os bancos tendo conhecimento, eles acabam infringindo aquelas leis. E aí a gente, como especialista no direito, a gente não fica só nas leis em si. Nós temos que ir nesses normativos, que são normativos institucionais, tanto do Banco Central quanto da FEBRABAN, que é muito importante, que às vezes é ali naquele detalhezinho de uma resolução, de um ato normativo, é que a gente consegue garantir o direito do consumidor. Então, a gente vai poder falar também sobre fraude em Pix, que está muito em alta, né? Muitas vezes a pessoa acha que não consegue ter de volta o dinheiro que foi embora em decorrência de uma fraude em Pix, mesmo que ele que transferiu o dinheiro, ele foi lá com a senha dele, ele foi vítima de um estelionatário, mas, mesmo assim, existem mecanismos de proteção para o consumidor, mesmo nessa situação, em que ele, infelizmente, hoje é muito comum, né? A gente vê muito falar do golpe da OLX, do golpe. Então, existem infinidades de golpes justamente para que a pessoa aperte o botão e faça uma transferência Pix, porque ela é instantânea praticamente, mas na prática ela não é instantânea, mas para o consumidor ele tem, que é instantânea. E aí a gente tem mecanismo, inclusive, para essa proteção. E podemos falar sobre a mais recente lei do superendividamento, para quem está aí numa situação financeira difícil. Então, nós temos um mecanismo super importante, super atual, né, que é a Lei 14.181 de 2021, que veio justamente dar um socorro para as pessoas, né? Hoje a gente tem milhões de brasileiros numa situação financeira complicada, e a gente pode passar por esses caminhos aí daqui a pouco, conforme o debatedor aqui nos demandar, né? Eu digo isso até porque nos Estados Unidos eu fui fazer uma transferência de uma conta minha para outra conta em outro banco, com a mesma pessoa jurídica, com a mesma CNPJ, com tudo idêntico, e eles mesmo assim bloquearam o dinheiro sob suspeita de fraude, até eu identificar e mostrar que o dinheiro tinha uma origem e tudo mais. Ou seja, o próprio banco, ele recebendo dinheiro, ele bloqueou. Não foi que ele estava não querendo que eu saísse o dinheiro, não, foi o que recebeu que bloqueou o dinheiro, porque lá eles têm um sistema muito apurado com relação à lavagem de dinheiro. Eles têm um sistema muito preparado para identificar
depósitos suspeitos, para verificar depósitos recorrentes. Eles têm uma sistemática muito grande. Você tem que dizer por que você está fazendo a transferência. Até para sacar dinheiro, você tem que justificar lá. Então, eles têm uma sistemática muito preparada para exatamente evitar esse tipo de situação. E aí eu vou deixar agora a doutora Adriana falar um pouco sobre esse problema que eu joguei. Então, o senhor tocou num ponto bem interessante, que existe sim normativa, não é lei, mas é a normativa do Banco Central e da FEBRABAN, que o banco ele é responsável, sim, justamente pela qualidade da conta que ele está colocando. Então, de acordo com o trabalho extrajudicial, normalmente, que a gente faz de notificação, tanto do banco recebedor, quanto do banco, principalmente do banco credor, em alguns casos, porque no caso do PIX, a gente faz um sistema de notificações tanto para o pagador quanto para o recebedor, justamente porque eles têm o dever de cautela. E esse dever de cautela, que não está na lei, e sim nos normativos do Banco Central e também da FEBRABAN, é que muitas vezes a gente consegue fazer uma responsabilização do banco. Mas é importante a gente, quem estiver nos ouvindo, saber como é o procedimento, porque se normalmente a gente ajuiza uma ação muito rápido, nem sempre a gente consegue ter um êxito. Então, a gente tem que ter toda uma malícia para fazer uma série de notificações extrajudiciais, para demonstrar que a gente correu atrás extrajudicialmente. Então, infelizmente ou felizmente, a jurisprudência tem se pegado muito nisso. Então, como que a gente tentou resolver essa situação? Então, a gente tem todo um sistema de cautelas e dessas notificações extrajudiciais, pedindo toda a informação que o banco fale, como foi a abertura daquela conta, quais foram os mecanismos de segurança que ele adotou. Então, tem uma série de questionários que eu já tenho nas minhas notificações, que ele tem que responder. Então, muitas vezes eles não respondem, que aí para a gente é bom, porque significou uma negligência e a gente consegue tanto a devolução, quanto muitas vezes um dano moral, é possível um dano moral, e isso não só na fraude PIX. A fraude PIX ela está mais delimitada porque ela é recente e como teve uma quantidade muito grande de fraude, então eles criaram um mecanismo especial, que é o MED, que é um mecanismo especial de devolução, super interessante, que às vezes a pessoa, hoje mesmo eu recebi um cliente que ele viu um anúncio de uma caixa de som no OLX e ele quis comprar. Então, no momento que ele mandou o dinheiro, a pessoa parou de falar com ele. Então, veja, mas é uma fraude, porque o que a gente considera fraude, e às vezes os bancos vêm nas contestações dizendo, não, mas o cliente ele concorreu para a fraude. Mas aí, nessa parte, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem explícito. Aí isso está no Código do Consumidor, que ele tem, então, que não é concorrer. Se ele concorreu, mas dependendo da situação que foi, ele está isento dessa responsabilidade. Então, a gente vai nesses pontos e nessa legislação específica do PIX para fazer as notificações, tanto para o banco pagador quanto para o banco recebedor, e a gente consegue, sim, as devoluções. No caso do MED, que é um mecanismo especial de devolução apenas para o PIX, que é super importante que as pessoas saibam disso, foi vítima de fraude PIX, não interessa se eu concorri, eu dei bobeira e concorri para aquela situação. Imediatamente procurar o banco pagador, pedir, fazer a notificação, porque o banco pagador ele tem o dever e a obrigação de comunicar esse sistema para o DIP, que é um sistema que comunica com o Banco Central. O Banco Central comunica com o banco recebedor e o banco recebedor é obrigado a fazer bloqueios na conta do estelionatário. Olha que beleza. E isso dentro de um prazo de até 90 dias da fraude. Então, é interessante, muitas vezes as pessoas acham que não, que está perdido o dinheiro. E aí, não, bem orientado, e essa parte eu faço bem numa parte de orientação mesmo, sabe? Eu não cobro nada para fazer, eu dou orientação. Se o cliente conseguir resolver, ótimo. Muitas vezes ele pode ter o dinheiro bloqueado lá no banco recebedor. E agora tem uma novidade no final do ano passado, que o banco recebedor é obrigado a ficar tentando por até 90 dias. Olha que maravilha, né? E aí o que a gente consegue depois responsabilizar o banco é porque nem sempre o banco quer fazer esse mecanismo especial de devolução. Tanto o banco recebedor quanto o banco pagador. Aí, quando eles se recusam, a gente tem que ajuizar mesmo a ação e, com certeza, vem aí um dano moral, porque houve uma perda de uma chance de devolução daquele dinheiro, né? Então, existem, sim, esses mecanismos. É importante sempre procurar realmente um especialista, porque são detalhes
É detalhe do detalhe que não está na lei, e aí você tem que ir nos normativos, estudar os normativos do Banco Central e da FEBRABAN, mas a gente consegue, sim, responsabilizar os bancos em muitos casos. Muito bem, você escutou aí a doutora Diana Marazan falando um pouquinho pela pergunta do doutor Alexandre Sobral, muito pertinente ao tema. Doutor Fabiano, o senhor tem alguma coisa para... Perfeito. Pegando até um pouco da fala do Alexandre, a gente sabe que no mercado americano, depois da crise subprime, os sistemas bancários começaram a ser mais cobrados, né, porque, de certa forma, eles foram coadjuvantes lá em todo aquele problema imobiliário que, efetivamente, vendeu-se título, assim que não valia nada, e então começou-se essas restrições, né? E depois disso teve o esquema Ponzi lá, que infelizmente do esquema do Madoff, que foi 65 bilhões de dólares em golpe, então, que inclusive a JP Morgan foi responsabilizada, tem que fazer acordo bilionário, porque de certa forma viu aquela transação acontecendo bancária e acabou não sinalizando nem restringindo. Então acaba que o próprio histórico faz com que hoje, né, o nosso nobre colega não consiga em dado momento fazer uma transferência de fundos nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, e aí uma pergunta que eu já faço à colega especialista, a gente pensa muito sobre a responsabilização dos bancos, né? A gente vê hoje um boom de bancos digitais e em dado momento se questiona a questão daqueles dados que estão ali, né? Da efetiva proteção do consumidor frente àqueles dados bancários, suas transações e até a sua vulnerabilidade, né? Como a senhora bem colocou, o Banco Central, tal qual é uma Anatel, uma agência reguladora dos bancos. Então, as suas normas efetivamente têm força de lei administrativa para regular. Mas a população não sabe disso, muitas vezes não tem acesso. Mas em termos de segurança, doutora, como está dentro do direito bancário essa questão da segurança do consumidor frente a esses bancos digitais? Se há garantias pela FGC, todos, ou se essas fintechs, né, que ora opera sem ter, isso é legal, isso para o consumidor, essa questão da fragilidade, como é que está na prática? Veja, os bancos digitais são todos autorizados e homologados pelo Banco Central, né? Então, está tudo dentro da legalidade. Em relação a se eu vou colocar o meu dinheiro e vou investir, aí realmente existe a garantia do FGC, que é para todas as instituições, que é de até 250 mil por CPF, então não é um valor tão alto. O que a gente orienta é aqueles que têm investimentos acima desse valor, ou se for abaixo, pulverizar em diversos bancos, porque é por CPF a garantia, né? Uhum. E aí o interessante é você, se for um valor maior, realmente procurar um banco com mais histórico, com mais credibilidade, ou com mais garantia do que você, com mais lastro, né? Porque às vezes um desconhecido realmente pode acontecer, você vai deixar 1 milhão num banco que acabou de nascer e que você não tem tanta segurança assim, já que o FGC só garante até 250 mil, então não é interessante, nesse caso, deixar. No mais, o que a gente tem que fazer lógico, os bancos digitais é uma revolução, eu acho ótimo, fantástico, eu sou fã dos bancos digitais porque a gente não paga tarifa, né? A gente tem uma prestação de serviço muito ágil. Então, tudo que, às vezes, você vai na fila, vai falar com o gerente, demora tempo, né? E eu sou ex-bancária, ex-gerente, eu sei como é lidar com o banco, e principalmente quando você não tem um bom atendimento. E aí você tem todo aquele desgaste. Então, hoje no banco digital, eu acho que praticamente todo mundo tem uma conta, sabe da rapidez que é. Que você entra no chat e você tem uma resposta muito rápida, diferente ainda dos bancos tradicionais, que eles ainda estão correndo atrás desse prejuízo para dar essa agilidade para o cliente. Então, eu acho nós temos aqui realmente aproveitar, né? Aproveitar as facilidades e principalmente a economia. Porque quando a gente vai falar no custo dos bancos, tem custos que às vezes a gente vai deixando ali, não olha para a conta corrente, principalmente as empresas que movimentam volumes mais altos. Então, quando vê, está tendo um compromisso de R$1.000 por mês com tarifa, com seguro, com título de capitalização, porque a gente sabe que gerente vai pedindo uma coisa aqui, outra ali, né? Então, faz parte do trabalho do gerente isso, né? E aí, quando vê, está com um compromisso muito alto. E os bancos digitais, não, eu acho assim, que te dá muita liberdade. Eu contrato aquilo que eu quero da minha necessidade naquela hora. É óbvio que aí tem que ficar atento à questão de segurança. Viu alguma coisa diferente, realmente procurar um especialista. Você vê, tem um banco, um desses que eu uso agora, que
dependendo do Pix que eu vou mandar, ele pede na hora para eu fazer uma identificação da face. Então, olha o nível de segurança que eles estão implementando. Isso é um banco digital. Então, eles estão muito à frente na relação, também nessa questão da segurança. Agora, tem uns que, infelizmente, principalmente os que operam com crédito do INSS, que daí não é o banco em si, são os terceirizados, que aí tem muita fraude na questão do INSS, que é contratação de empréstimo, que está mexendo com uma pessoa extremamente vulnerável, né? E aí utiliza aqueles dados ali para fazer empréstimos que não são verdadeiros, vai replicando, principalmente final de mês para bater meta, mas isso ocorre muito mais com esses bancos que trabalham com os correspondentes, que faz o empréstimo consignado, sabe? Eu vejo essa sistemática maior, não do banco em si, mas de quem ele traz para trabalhar com ele, o que não exime a responsabilidade do banco quando a gente tem que realmente chega um caso desse para a gente, não exime a responsabilidade do banco, né? Muito bem, muito bem. Você acabou de ouvir a doutora Adriana Marizão falando um pouquinho sobre os cuidados que deve ter ao escolher um banco para movimentar seu dinheiro. Você que tem seu dinheirinho bem amarradinho ali, ó. Então pense bem, analise bem, escute a voz da experiência, viu? E aí, o STF, né, esse ano foi lá e derrubou a coisa julgada de matéria tributária para melhorar a nossa vida. Melhorar a nossa vida. Mas, em síntese, é isso. Agora, doutora, eu tenho uma dúvida. Com relação ao direito bancário e a própria advocacia, né, bancária, com relação às blockchain, às criptomoedas, criptoativos, né, se efetivamente a senhora enxerga, na sua opinião como profissional, se haverá um avançamento bancário para receber esse valor monetário de moeda digital, para estar operando dentro dos nossos mercados, se a senhora já enxerga uma evolução nesse sentido? Então, eu particularmente eu não enxergo essa evolução, porque é uma coisa muito também de governo, né? A gente sabe que isso aí é uma abertura de mercado também muito grande que se faz. A gente vive num país em que a nossa economia ela é extremamente fechada. Ela, infelizmente, está num ranking aí muito próximo, inclusive, de países ditatoriais. Nós temos uma economia bastante fechada e justamente pela forma de governo. E aí vem um pouco de política, não tem como, né? E a questão do avanço que nós tivemos nessas fintechs foi um avanço, porque a gente tem um mercado muito restrito em muitas coisas, e é um mercado que não permite a livre concorrência, não permite, muitas vezes, o consumidor ter a vontade dele, eu quero fazer e o risco é meu. Então, assim, eu não vejo que isso ocorra num curto tempo, até porque a gente está com um governo que ele é realmente mais de fechar ainda mais a economia, né? Nós não estamos num governo liberal, porque os governos liberais, eles sabem que essas aberturas de mercado, as novas tendências, tudo que dá mais liberdade para o consumidor, é o que os governos liberais buscam trazer para o país. Mas, infelizmente, isso aí, se o senhor queria ter alguma coisa nesse sentido, eu, particularmente, não vejo como que isso ocorra num curto prazo. Eu falo isso porque, nesse período que a senhora atua nesse setor do bancário, qual está sendo a maior dificuldade para o consumidor quando vai fazer qualquer queixa referente ao banco, à agência bancária como um todo? Então, eu acho que a maior dificuldade é justamente saber os caminhos, o que fazer, né? Muitas vezes, assim, eu estou em dificuldade financeira, aí eu sempre falo, o gerente não é seu amigo, esqueça que ele não é seu amigo. E muitas vezes não é mesmo, porque você está em dificuldade financeira, você, em vez de procurar uma orientação jurídica, você acha que é o seu gerente do banco que vai resolver. E não é. É uma orientação jurídica porque você já vem muitas vezes numa bola de neve, contratando empréstimo para quitar um outro empréstimo. E isso não vai ter fim se você realmente não procurar e a gente estabelecer um plano para que você saia daquele endividamento. Então, existe um plano, existe como você ter uma estratégia. Não é sem dor. Não é sem dor. Nada é sem dor. Então, assim, mas se eu estou endividado, eu estou em situação difícil, então o que me falta muitas vezes é a informação. Como o doutor estava falando aqui, eu tenho dificuldade para acessar o banco, não sei com quem eu falo. Então, as instituições financeiras, dentro do Banco Central, existe lá, você entra no Banco Central, ouvidoria. Então, você vai conseguir a ouvidoria de todos os bancos. Tem o gov.br, o consumidor.gov.br. Uma ferramenta super bacana para você mesmo ir lá, fazer sua reclamação. E os bancos normalmente dão retorno por aquela ferramenta. A própria ferramenta do Banco Central tem
um espaço para você fazer uma reclamação e normalmente você tem um retorno da instituição financeira. Então, o que falta muitas vezes é o conhecimento de como eu vou... Melhor que eu reclame aqui, né? Melhor que eu reclame aqui. Melhor do que eu reclame aqui. Então, muitas vezes, essas notificações que a gente faz direto na ouvidoria do banco ou no consumidor.gov, que ele está tendo uma eficiência muito grande. E, em último caso, eu falo porque não é para ir em todas de uma vez só. Vai graduando, né? Se eu vou primeiro na ouvidoria do banco, eu espero. Então, entrei na ouvidoria do banco, espero 10 dias úteis. Um prazo bacana. Não recebi resposta, vou para o consumidor.gov, já falo que eu não tive um atendimento na ouvidoria do banco, espero mais 10 dias. Não consegui, vou para o Banco Central. Você vai criando e mostrar depois para o juiz que a gente tentou. E aí vem o desvio produtivo do consumidor, que é onde, de repente, a gente mostrando essa via cruz do consumidor é onde a gente consegue resolver o problema e muitas vezes ainda consegue uma indenização por danos morais, né? Mas existe toda uma via cruz que precisa ser passado antes. Tudo bem, tá vendo aí, doutor? Você não tem mais o que se preocupar. Ele que faz as auditorias, ele que olha as operações dos bancos, é que manda auditores para poder fiscalizar essa movimentação. Nos virtuais, eu não sei como eles fazem essa fiscalização, porque como é virtual, acredito que não tenha um espaço físico presente para eles poderem olhar livros, tem que ser feito tudo no computador. Então deve ter programas de rastreamento, porque quando você tem um banco físico, o fiscal vem até o estado, faz uma auditoria interna, analisa as contas, analisa a movimentação bancária, analisa todas aquelas operações que acontecem, vê se tem alguma coisa chamando atenção. É assim que é feito, pelo que eu sei. Mas quando é virtual, eu desconheço o procedimento. Doutora? Em relação às tarifas, é importante, até uma questão de dica mesmo, né? Existe uma regulamentação do Banco Central que, se eu tenho uma conta num banco convencional, não vou falar dos digitais porque não cobram tarifa mesmo, mas os bancos convencionais, eles cobram muita tarifa. E aí, quando você vê, tem lá, cesta não sei das quantas, 40, 50 reais, né? E aí aquilo vai pesando no orçamento. E muitas vezes o cliente nem faz tanta movimentação que justifique uma tarifa tão pesada. Então, existe uma regulamentação do Banco Central que eu posso ficar sem tarifa nenhuma na minha conta. Eu não preciso obrigatoriamente, ter aquela tarifa de manutenção mensal. Isso é importante quando a gente está ajudando os clientes a fazerem o mapeamento das dificuldades financeiras, porque muitas vezes, quando você vai somar, no mês deu um valor bem significativo. Então, quem está nos ouvindo aí, pode pedir ao seu gerente de banco, não, eu quero que minha conta fique na tarifa do Banco Central, que é sem tarifa nenhuma. E é lógico que ela tem uma limitação de transações, uma certa quantidade de extratos por mês, de saques, mas se eu fizer alguma transação além, eu vou pagar exclusivamente por aquela única transação que excedeu. Eu tenho direito a 4 extratos e eu tirei 5. Aí o que eles fazem? Eles botam o valor de um extrato, quase o valor da cesta básica. Não, mas não tem esse valor tão elevado assim, não. Não tem uma tabela não para essas. Tem a tabela. Porque eu já vi isso, que eles fazem pacotes e se você não fizer aquele pacote, você vai pagar, vamos dizer, por Pix, você vai pagar uns R$5 e o TED é mais barato que o Pix. Eu descobri outro dia que se você fizer um Pix acima de R$2.000, alguma coisa assim, aí você paga um valor maior do que o TED. É algo dessa tá situação. Vendo? Isso nos bancos convencionais, tá vendo, doutor? Os bancos digitais, você não vai ter essa dor de cabeça. Então, tem o seu banco para suas aplicações, que você se sente mais seguro, mas para a sua movimentação diária, aquele valorzinho de pagamento de contas, transferências, tem um banco digital, porque assim... O que é que o banco digital ganha em troca assim? Ele é um banco convencional como qualquer outro, ele faz empréstimos, ele tem limite de cheque especial, ele tem as aplicações, não tem diferença. É normal. Porque o que acontece com os bancos? Eles fazem a mesma coisa, né? Ele é um intermediador financeiro. Ele pega o meu dinheiro... É o que as administradoras de conta pool fazem lá fora. Elas pegam o dinheiro dos condomínios que estão na conta dela e emprestam para outros condomínios. Doutor Alexandre Sobral e doutor Fabiano, que estão envolvidos no setor condominial, o condomínio pode abrir uma conta no digital?
tem nenhum empecilho, não. O que você vai ter que verificar é se o banco em si muitas vezes quer, né? Porque ele não é obrigado. Mas, assim, eu já vi vários bancos que não tem restrição nenhuma. E, por exemplo, no meu escritório mesmo, a gente utiliza banco digital, inclusive para o escritório, com emissão de boletos, sem custo algum. Mas ele não poderia, como ele tem oferta para o mercado, é como uma loja que vende mercadoria, ela não pode se negar a vender para um consumidor. Então, eles não podem se negar a ter um condomínio lá. Não tem restrição, não vi restrição em relação a isso, não. Milionários, né? Muito bem, doutora. O papo aqui foi... E abriu muito o mercado, né? Porque, assim, os bancos digitais possibilitou que milhões e milhões de brasileiros tivessem acesso ao mercado financeiro. Então, também eles têm um papel social que foi muito importante. Exato. O número de pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro, de não ter sequer uma conta corrente, ainda é grande e era muito maior antes dos bancos digitais. Então, hoje, as pessoas já se sentem mais confortáveis de ter os bancos digitais, porque muitas vezes vai num banco e ele não queria abrir a conta, né? Ou vem amanhã, ou vem depois, e fica, porque sabe que não ia ter nenhum rendimento. Então, também saber que o perfil, né, não dá essas vantagens todas. Você vê como é o cuidado do rapaz, né, em falar o rostinho Nubank, aí quando fala o amarelinho, o Mercado Livre, né, eu acho que é esse, o Inter, tá vendo? Já ia me atrapalhar no banco, tá vendo? Então você no mercado americano. Né? Então você vê que o cara fica cuidadoso com informações que são públicas, né? Interessante. Estamos aqui já chegando no final do nosso programa, né? Todas as quartas-feiras. Eu te falei que tinha que ser um programa para cada um. Já te falei. Então, falamos da lei do superendividamento. Eu tenho tá certeza que tem um monte de gente querendo saber. Mas não encerrei ainda. Então, nós estamos chegando. Mas não tem como falar sobre isso, não. Por temas relacionados a direito bancário. Não advogo na área, mas também gosto bastante. Sou apaixonado. Eu gostaria que você fizesse uma introdução desse tema que você propôs agora. Do endividamento. Vamos falar rapidinho, né? Então, a lei do superendividamento é uma lei do ano passado, de 1 de julho de 2021. Ela veio modificando diversos artigos, trazendo novos artigos ao Código de Defesa do Consumidor. Mas isso. Então, ela veio trazer justamente uma facilidade, porque... Se você continuar, equivale a uma autofalência? Eu falo que equivale a uma recuperação judicial. Eu acho que nada mais do que justo, porque as empresas elas se valem da recuperação judicial quando elas estão em dificuldade financeira, e a gente sabe que existe uma benesse muito grande. É lógico que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu falo para os clientes, olha... Eu sou administrador judicial. Eu falo assim, vamos fazer uma revisional bancária e toda uma estruturação financeira da sua empresa, que é melhor do que uma RJ, porque eu tenho que puxar para o meu lado, né? Você vai continuar sendo administrador da sua empresa, não tem um administrador judicial no meio, então a gente tem que puxar sempre para o nosso lado. Mas a pessoa jurídica, ela tem essa proteção que é excelente, justamente para proteger a função social da empresa, que deve ser utilizada. E a pessoa física, ela não tinha nenhuma forma de resguardar quando eu estou em extrema dificuldade financeira. Então, a lei do superendividamento, ela veio justamente para tratar esses consumidores, que a gente sabe que são milhões, infelizmente no Brasil esse número está bastante elevado, e aí ela trata no sentido de que a gente entra com um processo judicial, traz para uma audiência de conciliação, que é uma audiência chamada de repactuação, todos os credores, todos são intimados a participar daquela audiência. Aqueles que não quiserem ou não, por algum motivo, não aparecerem na audiência, tem algumas sanções que para nós é até bom quando eles não vão, porque tem algumas sanções administrativas de ir para o final da fila, né, da repactuação, ou até mesmo a suspensão dos pagamentos que estavam ali sendo pago de forma adimplente. Então, nessa audiência, a gente tenta fazer essa conciliação, buscando que a parcela do todo caiba de novo no orçamento do cliente, do consumidor. Então, preservando o que a jurisprudência tem chamado do mínimo existencial. Esse mínimo existencial era para ele ser regulamentado, então a lei ela deixou para uma regulamentação, mas quando não tem uma regulamentação, a justiça não pode ficar esperando, então tem que aplicar a analogia. Então, hoje a gente trabalha muito próximo do que os parâmetros para o INSS. 30%, 35%, agora teve uma alteração recente que está indo para 40%, 45%. Então, o que eu falo? Está com um endividamento aí bancário que está consumindo já 40% do seu rendimento, dá para a gente
dar uma parada nisso, trazer esses credores para essa reunião lá na audiência e tentar fazer essa repactuação que numa medida liminar a gente consegue inclusive já suspender os valores até a próxima audiência. E você vê que o superendividamento na época da Roma causava a pessoa ficar escrava da outra. Isso. Então, era outros tempos. E, infelizmente, no nosso país, às vezes, pode acontecer essa questão do superendividamento exatamente pelas proteções que tem aos próprios endividados. Nós temos cada vez mais um país que ele protege quem deve. Não protege a quem quer pagar corretamente, é mais a quem deve. Então, é um país que beneficia devedores. Eu penso dessa forma. Não sou contra a lei, mas eu sou contra sistemas que fiscalizem essas pessoas que ficam pegando empréstimo. Mas se os bancos fizessem um sistema que fizessem essa troca de informação, de que ela pegou o empréstimo comigo, já comprometeu 30%, pegou o empréstimo com o Fabiano, comprometeu mais 20%. Então, se tivesse esse sistema de controle, você evitaria esse tipo de situação. Infelizmente, é um país que não pode fazer isso porque você está tirando informações muito delicadas. Aí vem a LGPD e diz que não pode trocar esse tipo de informação. Vem o sistema de consumidores, não, você está querendo discriminar a pessoa, não quer emprestar ela podendo pegar empréstimo. Então, o próprio sistema facilita que as pessoas se superendividem. Eles facilitam que a pessoa fique endividada ao extremo, de 100% do seu salário ou mais. Por quê? Porque tem a proteção de que não pode haver esse sistema de troca. Se falou-se muito, e eu já ouvi falar muito de uma lista negra dos bancos, que eles têm um sistema interno. Essa lista negra acontece quando você faz um empréstimo e você não paga. E você, por um acaso, você faz uma renegociação e deu prejuízo ao banco, e o banco ele bota você nessa lista negra, e essa lista negra ela é altamente combatida pelo judiciário. Aí eu te pergunto, é algo para se questionar? Você tem um cliente que lhe deu um prejuízo e você não querer mais contratar aquele cliente e você dizer que isso é errado? Eu não vejo dessa forma. A lista negra, que a gente chama também de blocklist, na verdade eu fiz uma revisional. Devia 70 mil, acabei quitando por 10 mil reais. Deu um prejuízo. Deu um prejuízo para aquela instituição. Então, o que a instituição faz? Ela vai lá no Banco Central, no SCR, que é o Sistema de Informação de Crédito do Cliente, e informa que teve 60 mil de prejuízo. E realmente isso é muito prejudicial ao cliente, porque eu tiro o direito daquele cliente a contratar com qualquer outro banco. Então, eu ter uma negativação interna no meu banco, eu não quero mais contratar com você. Não tem nenhum problema, porque a instituição não é obrigada a oferecer um crédito se ela não quer. Mas, assim, no momento que a instituição faz isso, realmente ela está ferindo o direito do consumidor, porque ela está fazendo aquilo onde o sistema que todos os bancos vão olhar para ver como está o seu crédito. E aí, quando a gente fala dessa questão do superendividamento, e por que às vezes muitos bancos a gente consegue eliminar, já suspender os pagamentos das parcelas, é porque a gente entra justamente com essa argumentação de que ele ofendeu o dever dele do crédito consciente. Que isso não é só da lei, mas já desde os normativos do Banco Central, que já tinha antes da lei. O que é o crédito consciente? É aquilo que o senhor disse. Se eu já tenho um percentual de endividamento de 40%, vem o banco que deveria ter, que ele tem o dever do crédito consciente, e ele me faz aumentar o meu endividamento para 60%. Então, ele feriu esse dever. E por isso, muitas vezes, a gente consegue uma liminar para que aquele banco, exclusivamente, eu tenho 10 bancos, mas o que feriu o dever do crédito consciente foram 5. Então, muitas vezes a gente consegue suspender já liminarmente, provando para o juiz que aqueles 5 bancos feriram esse dever do crédito consciente e consegue já suspender pelo menos os pagamentos. Então, dá um fôlego para aquela pessoa que está endividada, para ela se reestruturar. Eu volto a repetir, eu entendo o lado do consumidor, entendo a proteção dele, mas eu entendo também o lado do empresário. E olha que eu não sou advogado de banco nem nada. Porque você vai contratar uma pessoa, você vai procurar saber a ficha da pessoa, vai procurar todos os antecedentes e tudo mais. Eu acho que eu, como um banco que quero emprestar dinheiro, eu teria que ter direito a saber todo o histórico financeiro daquela pessoa.
E por isso que hoje tem o Open Bank, que você faz a abertura de suas informações de um banco para o outro, exatamente para que eles possam analisar a sua forma de trabalho com outro banco. Se você é um bom pagador, se você deixou parcelas em aberto. Por quê? Porque isso traz o banco uma confiança que você é uma pessoa boa. Mas quando você protege tudo, e eu volto a repetir, quando você protege o devedor e você coloca essa cortina, que as pessoas não tenham conhecimento, eu vejo que tem bancos que agem de má fé, que emprestam dinheiro a mais, sabendo que o cara não vai ter como pagar, mas também entendo que tem bancos que agem de boa fé, que emprestam, porque a pessoa chega lá chorando, pediu pelo amor de Deus, que está com a mãe doente no hospital e tudo mais, precisa daquele dinheiro, e pedindo aquela solicitação e não vem nenhuma restrição e pega o empréstimo. Aí pega o empréstimo, vai e faz isso. Então, é isso que eu digo, até onde vai a responsabilidade por conta dessa proteção, dessa cortina de fumaça que é colocada em torno dos devedores. Antigamente, nós que cobramos para condomínio, nós tínhamos uma facilidade de encontrar os endereços. Com a LGPD, isso se tornou quase impossível. A gente não consegue encontrar os devedores por causa dessa proteção dos dados. Então, eu entendo que tem que ter uma proteção, eu entendo que está sendo mal utilizada a LGPD. A LGPD, quando foi feita, foi para evitar a venda das informações, a venda dos cadastros, e não para proteger dados que poderiam estar sendo obtidos facilmente. Você vai num cartório, você pega uma escritura da pessoa, você vai pegar todos os dados da pessoa ali. CPF, nome, se é casado, se é solteiro, o endereço dela, vai pegar tudo, e é uma escritura pública. Então, aí você tem um lugar que você pode pegar de forma pública e tem outro lugar que você não pode pegar mais porque é protegido por lei, que a internet hoje bloqueia totalmente. Lógico que também tem as pessoas que utilizavam desses cadastros para fazer os golpes, mas aí é onde eu volto a repetir, aí é onde é a falha do banco e não se resguardar com relação à abertura de contas, não se resguardar, ou seja, eles têm tanta proteção com relação a tirar o dinheiro deles, mas para entrar o dinheiro para eles não criam muitos obstáculos. Vou fazer a defesa rapidinho, porque assim, essa questão da blocklist, a tréplica, né? É porque a gente fala assim, o banco, lógico que tem o direito, mas assim, no momento que o banco também ele lança como prejuízo aquilo ali, tem todo um regramento do Banco Central para que isso aconteça. Então, vai ficando ali com um mês de vencido, ele faz um provisionamento. Até chegando nos 6 meses de vencida a dívida, o banco vai fazendo um provisionamento. Depois de 6 meses, aquela dívida que ele jogou como prejuízo, ele tem ela toda de volta lá no seu balanço. Então, o banco não é bonzinho e o consumidor não pode pagar por isso. Mas porque isso ele não ficou no prejuízo, na verdade. Isso foi por conta daquela situação dos bancos que quebraram, né? O Banco Central exige hoje que tenha um valor provisionado no próprio Banco Central para poder evitar que o banco fique descapitalizado. Isso. E quando eles jogam esse prejuízo no sistema, Raildo, eles não permitem que ele empreste aquela quantia para outra pessoa. Isso. É como se você tivesse um teto aqui de emprestar R$1 milhão, e quando você lança 100 mil de prejuízo, você fica impedido de lançar 100 mil e emprestar para outra pessoa. Você só pode emprestar 900 mil. 900. Então, por isso que eles preferem fazer um acordo de 100 mil para emprestar 10 mil, porque aquele 100 mil que está ali em prejuízo, seria muito mais vantajoso ele estar emprestando para alguém que está pagando, porque ele ia estar emprestando para outra pessoa que está pagando juros, está pagando todos os encargos que eles cobram. Então, é um prejuízo muito maior para eles deixar esse dinheiro no prejuízo lá no Banco Central. Eles preferem fazer um acordo e limpar o nome, não é isso, doutora? Justamente, é aí que o cliente muitas vezes ganha no saber esperar, muitas vezes, né? Isso que eu disse, tem o sofrimento, não é sem sofrimento que sai das dívidas. Isso acaba com o score do Serasa. O score do Serasa... Mas como eu disse, não tem, com sofrimento. Mas assim, para quem está endividado e de repente daqui 1 ano, 2 anos, consegue ter sua vida toda restabelecida, é um preço. Mas o score volta. Olha, o papo está muito bom, aqui está maravilhoso, mas daqui a pouco já vai entrar outro programa, viu? Então nós vamos terminar nosso programa aqui. Doutor Fabiano, quer fazer só um fechamento aí rapidinho da conversa do doutor? Não, só aula, né? Só agradecer aos 2 novos colegas, sempre aprendo com o Alexandre, meu querido Xandão.
Amanhã pedir para o gerente do banco tirar tarifas, né? Dizer, eu quero tarifa zero. Tarifa zero. Eu vou até olhar minhas contas para ver se tem alguma cobrando. Olha, a sutil é feito, tá Tá vendo? precisando do Banese, que eu só tenho um relacionamento para poder pagar guias, né? Eu também, eu só uso para receber o alvará e pagar guia. Pode pedir Eu para vou- tirar. Fala, ó, eu sei que tem uma tarifa Amanhã eu do vou Banco ligar para a Central. Banese. Eu acho que o Banese me cobra realmente uma tarifa alta, viu? Vocês vão economizar uma boa grana no final do ano. Doutora Adriane Marezão, muito boa a explanação da senhora aqui. Tenho certeza que acrescenta e vai acrescentar muito para aqueles que realmente não conheciam esse mecanismo, né, de buscar os seus direitos. Então, o direito bancário está aí, existe, e tem que procurar os profissionais que possam lhe ajudar. Quando você vai negociar com o banco está lhe oferecendo alguma coisa, ao invés de você estar lá chorando no pé do gerente, consulte um setor jurídico especializado para que você não tome a decisão equivocada. Portanto, é seu dinheiro que está em jogo. E aqui eu quero agradecer a todos vocês que sempre acompanham o programa Juridicação, quer seja ao vivo, gravado, sempre bem assistido. Nossos agradecimentos e cada vez mais é você que está do outro lado aí que nos faz cada vez mais trabalhar dentro do contexto de informação com qualidade e satisfação. Quer resultado diferente? Faça diferente. Uma boa tarde a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus permitir.